Roberto, aqui, esse agora que a gente vai falar é em relação à empresa Samsung. Tá bom. Tá indo? Não, tá bom. É o termo 15 em relação a Samsung, Cerveró e Eduardo Cunha. Tá. O que o senhor se recorda em relação a esses fatos? Olha, o que eu me recordo com referência a esses fatos são o seguinte: determinado dia, o Júlio Camargo me telefona pedindo que eu fosse ao escritório dele, que ele precisava ter uma conversa comigo. Eu fui. Quando eu cheguei no escritório, eu até estranhei, porque o Dr. Júlio normalmente dava aquele chá de banco na gente, entendeu? De 1 hora, 2 horas, para você ser atendido quando não era de interesse dele. Como era de interesse dele, ele estava me aguardando e me atendeu assim, de prontidão. E aí ele me relatou, e aí eu estou dizendo da boca dele, e por isso eu não posso afirmar que eu não tive contato com o Eduardo Cunha, eu não mandei recurso diretamente ao Eduardo Cunha, tá, entendeu? Então eu vou reportar o que o Júlio Camargo me passou. Que ele tinha feito um aluguel de sondas, aonde o Paulo Roberto Costa participou, aonde o João Genu participou, aonde o Fernando Soares participou, entre Samsung, Mitsui e a Internacional da Petrobras. Samsung, Mitsui e área internacional. E aí ele me relatou que em determinado momento a Samsung deixou de pagar ele e ele deixou de repassar esses valores ao Fernando Soares. E que por conta disso tinha sobrado um saldo e o Fernando Soares, para pressioná-lo a pagar, colocou, no caso, o Eduardo Cunha, para que fizesse uma representação perante uma comissão da Câmara, pedindo informações da vida inteira do Júlio Camargo, da Toyo que ele representava, da Mitsui, na Petrobras. Ele fez Fernando Soares, para pressionar, fez com que o Eduardo Cunha fizesse um pedido em uma comissão. Ou fez um pedido ao Eduardo Cunha, para que o Eduardo Cunha requeresse perante essa comissão e tudo mais. E que se eu ajudasse ele a resolver o problema com o Fernando Soares. E realmente eu me reuni com o Fernando Soares e ajudei. Na época ele fez 2 pagamentos para o Fernando Soares através de mim, que foi questão de 2 milhões e poucos de dólares. Na verdade era para ter feito mais, ele tinha que pagar acho que 6 milhões de dólares, através de mim foi pago 2 milhões e poucos de dólares, que dá 4 milhões e poucos de reais. Ele fez depósitos lá fora, em contas da RFY, BGX, algumas contas chinesas. E eu repassei esse dinheiro diretamente ao Fernando Soares, não ao Eduardo Cunha. Tá? Esses valores então foram Então, depositados. quem mencionou o nome de Eduardo Cunha envolvido nessa situação foi Júlio Camargo. Tá. Entendeu? Mas ele falou que o Eduardo Cunha iria receber. Estaria pressionando via Câmara, via comissão, né? Tá.
tem que o Eduardo Cunha fez um pedido numa comissão do Congresso, o senhor sabe qual comissão, não? Eu não sei quais das Que ele comissões. participava? Era a comissão que ele Não, participava? são dois deputados do PMDB, na verdade, que fez esse pedido à Petrobras. Se vocês pedirem informação à Petrobras, a Petrobras vai poder Tá. realmente esclarecer esse assunto, porque realmente houve essa situação. E o Júlio saiu pedindo ajuda para todo mundo. Pediu ajuda para mim, pediu ajuda para o Paulo Roberto, pediu ajuda... Essa comissão. Tá. E o Paulo Roberto, inclusive, pedia para que eu cobrasse o Júlio, referente a essas sondas, $1,5 milhão que o Júlio tinha ficado devendo a ele. E também o Genu pedia que eu cobrasse o Júlio Camargo $500 mil a respeito do aluguel dessas sondas, que também o Júlio tinha ficado devendo a eles. Entendeu? Inclusive, este assunto é um dos motivos da minha discórdia com a declaração nos termos do Júlio Camargo de acordo, aonde ele diz que repassou a mim 11 milhões e 300 e poucos mil reais para que eu repassasse esse valor ao Fernando Soares imediatamente. E não foi isso que aconteceu. Aonde ele também fala que ele depositou na Devon Shines e que ele pediu que eu imediatamente entregasse esse dinheiro ao Fernando Soares. Também isso não aconteceu. Então, aconteceu sim um pagamento a Fernando Soares, mas foi $2 milhões. Ele me depositou, se eu não me lembro, foi na RFY ou na DGX, do Banco Hong Kong, do HSBC, do Leonardo Meirelles, e eu fiz esse pagamento diretamente ao Fernando Soares, no escritório do Fernando Soares. Só esse pagamento, eu não fiz outro pagamento. Uma vez foi eu que levei diretamente, $2 milhões e poucos reais, e a diferença, se não me engano, foi o próprio Jaime, que foi lá entregar diretamente ao escritório do Fernando Soares, no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. A denúncia feita, inclusive em cima do Fernando, é em cima desses valores de 11 milhões e pouco e de 3 milhões e poucos de dólares que ele deposita na Devon Shines para mim, ele, Júlio, dizendo que essa indicação era dinheiro para o Fernando Soares. E não era. Eu estou só mudando minha parte, inclusive a gente fez menção a esses esclarecimentos que ela está fazendo aqui na resposta. Tá. Então, assim, é que eu não vou colocar tudo, porque na verdade, acho que o que importa aqui, assim, o senhor não sabe se o Fernando Soares ia pagar esse valor para o Eduardo Cunha. O senhor não tem essa informação. E o que o senhor sabe da participação do Eduardo Cunha mesmo é esse pedido que ele fez na comissão do Congresso para que questionasse tudo sobre a empresa Samsung. É sobre a empresa Samsung? Sobre a empresa Toyo, sobre a empresa Mitsui e sobre Júlio Camargo. Eu não sei se estava incluído a empresa Samsung também. Tá, é isso que o senhor sabe. O senhor não sabe se foi realmente destinatário de valor. O nome do Eduardo Cunha surgiu aí através do Júlio Camargo, e se eu não me engano, o Paulo Roberto também mencionou alguma coisa nesse sentido. Só para ficar bem esclarecido, assim, porque talvez no anexo eu tenha ficado confuso. O senhor sabe em algum momento se o Fernando Baiano, o senhor teve contato? Em algum momento sabe se ele representava o Eduardo Cunha? Isso o senhor nunca lhe falou para o senhor? Olha, o que o Paulo Roberto vendia para mim, para o Genu,
que o baiano era representante do PMDB e representava o PMDB. Né? Isso é o que o Paulo Roberto dizia. Eu nunca presenciei o Fernando com algum integrante do PMDB. Eu tive com o Fernando em 3 ocasiões. Uma vez eu cruzei com ele no Rio de Janeiro, num restaurante na Marina da Glória. Inclusive, cheguei a chamar a atenção dele com referência a ele estar indo em empresa receber valores em nome do Paulo Roberto Costa. E, inclusive, nesse dia eu estava com um dos integrantes do Partido Progressista, se não me engano era o João Pizzolatti, e falei, olha, isso precisa acabar, porque aí ele me disse que eu teria que falar com o Paulo Roberto a respeito disso, que não era culpa dele. A outra vez foi para acertar esse assunto do Júlio. Tomei um café da manhã com ele, naquele hotel na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu vou lembrar o nome do hotel. Sky. E uma vez, se não me engano, ele foi no meu escritório da São Gabriel também. Então foram essas 3 vezes que eu tive que eu me lembro de estar com o Fernando Soares. A questão do Chico Camargo, não é a segunda vez, né? A terceira vez. Da Samsung, né? E a terceira. A terceira segunda também. E terceira. Que outra vez foi no hotel na Luiz Antônio, e a última, para tomar um café da manhã, e a última... E uma vez que eu conversei com ele através de BBM, foi na campanha de 2010, que eu pressionei o Paulo Roberto para que eu conseguisse recursos perante Andrade. E aí o Paulo Roberto, como era a pedido do Paulo Roberto, e o Paulo Roberto dizia que ele fazia isso para o PMDB, se é verdade ou não, o Paulo Roberto pode esclarecer isso, e o próprio Fernando Soares. Então o Fernando viabilizou R$1,5 milhão da empresa Andrade Gutierrez em 3 parcelas. Eu conversei com ele através de BBM, a pedido do Paulo, e ele organizou que eu pegasse esses valores. Foi 3 segunda-feiras seguidas, na Andrade Gutierrez, São Paulo, na Vila Olímpia. Então, por fim, na campanha de 2010, o Declante conversou com o Fernando Baiana, pedido do Paulo Roberto Costa, e pediu uma contribuição de... Eu queria receber valores da Andrade, porque a campanha estava ali, e era... Gutierrez, né? Você vai fazer uma campanha de vários deputados, vários senadores, a pressão por valores é muito grande. Eu não tinha mais de onde tirar recursos, já tinha tirado dinheiro do bolso, então eu precisava arrebanhar recursos. E eu sabia que a Andrade tinha contratos na diretoria de abastecimento, e eu queria cobrar esses valores. Como era o Fernando que falava com o Zé Otávio, que era o presidente do conselho da Andrade, então ele viabilizou esse recurso, e eu combinei com ele como pegaria esse recurso na Andrade São Paulo. Então essas foram as vezes que eu falei com o Fernando. Tinha contato, como chamado? Se não me engano era o Otávio Azevedo, se não me engano. Otávio Azevedo? Eu não me lembro, mas... Presidente do conselho da Andrade. Andrade Gutierrez, né? Tá, mas o senhor, em alguma vez, ele se declarou representante do senhor? Não. Para mim não, e eu também não me lembro de ter perguntado. Mas
Paulo Roberto intitulava ele operador do PMDB. E algumas empresas também comentavam alguma coisa do gênero também. Não sei se porque o Paulo Roberto comentava, ou se porque, evidentemente, algum político comentou. O senhor recebeu valores na empresa em 3 semanas seguidas, foi isso? Foi 3 semanas seguidas, 3 segundas-feiras. Que valor que era? 500, 500 e 500. Foi R$1,5 milhão no total. Que outras empresas comentavam que o Fernando Baiano era operador, né? Mas não pode confundir. Tem um José Alberto Piva Campano, o senhor conhece? Conheço. É o funcionário, o diretor da Toshiba. É isso? E ele... Não, mas... A Toshiba tem a ver com essa questão da Samsung? Não. A Toshiba, ela fez pagamentos através de mim para o PT, para o Vacaro. Tá. José Piva, não é? José Piva. Isso não tem a ver com o que tem a ver? Não tem, não. Não. Que eu me lembro, não. Então, como chamava o representante da Samsung? O senhor se fala? Eu nunca tive com nenhum representante da Samsung, mas eu acredito que deva ser japonês. Coreano, não é? Coreano, né? Cadê aquele WhatsApp? O pessoal perguntou. Mas eu acho que tem um confusinho aqui. Não. É outra coisa, não. Oi? É outra, estou confundindo. Acho que sim. Não, é isso que eu ia perguntar. Isso aí. O Paulo Roberto Costa recebeu algum dinheiro nessa questão da Samsung? Essa questão da Samsung, o Paulo Roberto Costa estava envolvido, sim. Me pedia constantemente que intercedesse perante ao Júlio para que ele pagasse a quantia de $1,5 milhão a respeito do aluguel dessas sondas. Ele recebeu? Não. O Júlio não pagou. Não pagou? Não. No valor de $1,5 milhão? É isso? $1 milhão Isso. de dólares? $1,5 milhão. E o Genu também estava envolvido. Tinha $500 mil para receber, também não recebeu. E José Genu? João Genu. João Cláudio Genu. Como é que ficou a representação do Eduardo Cunha? Ficou em que contexto, André? Em que momento que... Ele falou que quando ele foi conversar com o Júlio Camargo comentou que o Eduardo Cunha havia feito pedido no Congresso informações por quê? para a Petrobras para questionar sobre a Mitsui, a Samsung, a Mitsui, a Toyo e o Júlio para pressionar, porque a Samsung tinha parado de pagar os então é isso. Não, isso já foi. Aí o Júlio disse que ia entrar com uma ação em Londres para receber esses valores e tal. Aí no termo de declaração que eu ouvi do Júlio, ele anexa todos os recebimentos da Samsung, que dá $40 milhões. Aí eu não sei se essa propina era superior aos $40 milhões que ele recebeu ou se era inferior, entendeu? Então não dá para saber aonde ele diz que a Samsung parou de pagar. Eu não sei se esse valor de propina que ele cobrou da Samsung era superior a esses $40 milhões. Então
perguntar nesse aqui da questão do Jaime. Pode ser. Mas eu quero perguntar. Hã? Já perguntou? Não, só conversou informalmente. Ah. Tem alguma coisa mais para perguntar? Sobre? Não, só isso daqui é justamente a dúvida do pessoal. Porque questionado sobre se houve alguma entrega por parte do declarante para Eduardo Cunha, o que isso pode dizer? Olha, eu fazia caixa 2, tanto da OS quanto da UTC. Não na totalidade, mas alguns valores. Muitas vezes o AOS ou a UTC mandava dinheiro para o Rio de Janeiro que entregasse em alguns endereços. Eu repassava esses endereços ao Jaime ou ao Rafael quando ia, ou quem fosse, no caso a Dari. Nesses endereços nunca foi especificado que valores eram para entregar a Eduardo Cunha ou alguém ligado a ele. O Jaime, quando esteve preso aqui na carceragem, perguntou para mim se eu lembrava dele ter entregue algum dinheiro para Eduardo Cunha. Eu falei que não, que quem tinha que saber era ele. Porque quem ia nos endereços era ele. Aí ele me perguntou se uma casa amarela assim, assim, era do Eduardo Cunha. Eu falei, eu não sei. Não sei se o Eduardo Cunha mora numa casa amarela, num condomínio. Quem tem que saber é você. Eu acho que você tem que, antes de dar qualquer declaração, ir lá no endereço, na portaria do condomínio, se certificar de quem é a casa e depois dar a sua declaração. Posso voltar um pouquinho, André? Nesse sentido. Sérgio, por que esse contrato da Samsung, ele tinha a ver com a diretoria ocupada pelo Paulo Roberto Costa? Eu acho que o Paulo Roberto Costa trabalhou um pouco junto nesse sentido, junto com o Júlio, com o Fernando. Sim, mas a diretoria responsável qual é? A diretoria responsável era a diretoria internacional. Só para constar esse detalhe. Que embora a diretoria internacional fosse, tenha sido. Você sabe, né? Diretoria internacional tenha sido a responsável pelo contrato. Samsung, o declarante afirma que Paulo Roberto pode ter recebido valores. Não falou que recebeu, não foi? Que pode. Teria valores para receber do Júlio que não foi recebido. Paulo Ou Roberto Júlio teria ou Fernando Soares, Por quê? um dos dois. Por que ele teria valores a ser recebidos? Eu não entendi. Porque ele pode ter. Porque ele ajudou nessa operação toda, de alguma maneira. Não sei de qual maneira isso aconteceu. Eu só vim ficar sabendo disso por conta do problema que aconteceu entre o Júlio e o Fernando. Por conta dessa contestação desta comissão perante a Petrobras, pedindo relatório de todos os contratos, da Samsung, da Mitsui, da Toyo, do Júlio Camargo e tal, e que isso criou um desespero grande perante aos japoneses e ao Júlio, a ponto de me chamar lá e pedir para tentar interceder para que isso acabasse, e que ele estava disposto a pagar mesmo que fosse do bolso, aquela história toda. Porque as declarações 3 está igualzinho 2. Igualzinho. Então eu vou numerar daqui para frente. Errado? Está igualzinho 2, acho que pulou.
posso numerar por a partir do princípio. Posso excluir o 2, dá o 3. E vai 2 foi a FIX. Isso, 2 foi a FIX e o 3 também está aqui, tá igual. Tá igualzinho até o final? Igualzinho. Eu tô igual. Não terá as lá, ele vai fazer muito. Mas não alterou lá que não. Altera ali na Érica ali. Obrigado, doutor. Bem, então deixa eu ver aqui, deixa eu ver se os números foram iguais. É só ver se o número dos lápis. Você quer acabar esse elemento, ver isso? Ligar. Acaba o seu resolver. Confere isso. Confirma os números dos lápis, eu acho que. Mas eu posso ter errado mesmo. São 15. Assim, obrigado. É igualzinho. Não. É só escolher. Mas aí. Os lápis estão iguais. O do 2 e o 3. Os lápis estão Vê do 108,53. Vê o 4. O do 2 também. Vê só os 4 que pulou, né? Tá, então vamos voltar lá já. Então. E já me perguntou depois, quando aqui na prisão, né? Quando aqui na superintendência, né? Sim. Na sequência, o 4 é 57, 58, dando a entender que o 3 usou 2 lacres, 6, 7, 56, 57. Então, o 3 de fato é o inútil. Ele está igualzinho ao 2. Inclusive os lacres foram usados pelo 2. Acabar esse bem aqui. Acaba ali. Que já me perguntou decorante quando esteve preso na carcerária da superintendência. Uma casa amarela. Num condomínio na Barra. O senhor não sabia, não tem conhecimento, o senhor não tem conhecimento se era tinha ligação com o Eduardo Cunha. Não. O senhor já disse em algum momento que o Careca, o senhor determinou a entrega para o Eduardo Cunha? Não, senhor. Nega que tenha dito. Ele falou assim. Tanto é que eu pedi para que ele verificasse lá no endereço quem morava na casa. Entendeu? Foi aonde ele foi verificar quem morava na casa e aí retificou o depoimento dele dizendo: olha, não é o Eduardo Cunha, não, é o advogado tal. Tá. E o senhor conhece esse Francisco José Reis? Não, nunca tive contato com ele. Isso aí com certeza, esse Francisco José Reis é a casa do deputado, do advogado, lá nesse condomínio, Casa Amarela. Isso aí com certeza. O doutor me entregou uma relação que foi apreendida do Transcareca, aqui. Tá. E por aqui a gente vai poder talvez elucidar quem mandou entregar esse valor nesse endereço.
Zé quer PT, mas não fez. Não fez, tem que fazer de novo. Não fez. A gente pulou, né? É. Então pronto, é bom que aproveita, a gente volta. A gente falou sobre Zé Não, é HPT. que não deve ter salvado. Assim. Vixe. A gente falou. Mas o HPT é coisa muito É simples, simples. é rápido. É coisa muito simples. É rápido. Então agora vocês terminaram o 15, né? É, não, ainda não. Ah, Não não. vai perder a ordem, então. Não, vai ter que voltar pra isso. Eu tô com uns 15. O 15 tá aqui comigo. Então 15 não vai contar, né? O TC3 ficou com que lápis? Então é, 53, 54 ficou no termo 2. e no termo 3 tem o que? O 3 é o 50, daí ficou 55 e 56. Pode colocar aqui, né? É, termo 3, 10, 855, 10, 856. Ok. No termo 3. Vou colocar aqui, tá? Assim. Como é que as comissões, a parte foi paga vazio, a parte foi paga no serviço? Não especifiquei isso, não. Só falei assim que houve um pagamento para Fernando Soares no valor de 2 milhões, né, em Hong Kong. E o declarante fez pagamento desse valor diretamente para Fernando Soares, no escritório desse último. Teve outros pagamentos por aqui, precisa detalhar? Não. Eu acho que isso aí foi detalhado no outro. Foi no outro, É, eu acho que queria especificar em relação ao É, exatamente. Tem mais de um Eduardo Cunha nesse negócio? E o senhor sabe, que Francisco José Reis, o senhor falou que não conhece, e o Jorge Pisciani? Também não. Provavelmente
esse pagamento tenha sido a pedido da construtora OS. Essa entrega na casa. O senhor acha que a entrega ocorreu, mas A entrega ocorreu e eu tenho essa entrega. quase certeza de que essa entrega foi a pedido da construtora OS. Mas o senhor não sabe quem era o destinatário. É isso. Não. Não, porque eu recebi o endereço, o nome, O endereço e o nome de quem? o nome da pessoa com quem o entregador teria que contatar. Que não era Eduardo. Não. E nem esses daí que eu mencionei, né? Jorge Pisciani, e nem esse Francisco Zé Rei. Eu não lembro, porque eu entreguei o endereço com o nome para o Jaime. Quem foi no endereço foi o Jaime. Então provavelmente ele deve ter procurado o dono da casa, o morador da casa. Não sabe se era Jorge, depois entregou o nome do destinatário para Jaime, né? Era Jaime. Assim, para não ficar confuso. A empresa chegava para mim e dizia o seguinte: olha, eu quero que você entregue 500 mil nesse endereço para essa pessoa às 14 horas e 30 minutos. Assim eu pedia que o meu emissário fizesse. Eu entregava o mesmo endereço vindo da empresa ao emissário e o meu emissário chegava lá no horário, entregava o valor e voltava. Então, em nenhum momento foi mencionado Eduardo Cunha. Eu não sei de onde o Careca tirou isso. Não foi. Essa pergunta ele me fez aqui na carceragem, antes de subir para prestar depoimento. E eu falei que ele tinha que verificar quem era o morador daquela casa, antes dele falar alguma besteira. Tá. O senhor sabe, tem certeza que foi a pedido da OS? Sim. O valor, o senhor sabe? Eu acredito que tenha sido... Eu acho que ele foi mais que uma vez nesse endereço. Jaime, sempre o Jaime. É. Acho que ele foi 2 parcelas de 500 mil reais, alguma coisa assim nesse sentido. 2 parcelas cada. De quanto? 500 mil reais cada? 500 mil reais cada. Não sei se foram apreendidas todas as planilhas da OS. Essa Transcareca era da OS? Não. Não, a planilha da OS está aqui também. Tá? Qual que é? Mas eu procurei aqui e não está Ah. aparecendo. Eu acho que o doutor está faltando alguma página da OS. Agenda. Não, é mesmo a Transcareca. Minas Gerais, São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. De quem que o senhor recebeu da OS? Rio de Janeiro, no dia 8 de agosto. Não aparece o valor. Como foi cópia, Analisando o documento intitulado 000785. Identifica um pagamento no Rio de Na Janeiro. planilha da OS. Na planilha, ela é diferente da Transcareca, não? Ela é diferente, é uma conta corrente, mas ela diz onde é que foi entregue, entendeu? Se foi em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre ou em Minas.
chamado planilha. Documento. Planilha. Planilha OAS. Que estava junto com o documento. Vou pôr aqui para juntar, que a gente tira uma. Senão a gente não vai saber, né? Isso daí, tá? Extraído do computador? Não, extraído tava junto do Transcareca. Tava andando com ele. Tá aí o termo, inclusive. Não, mas é material apreendido ou Material entregue? apreendido. Numa Material forma? Material aprendido. Apreendido? Porque pode... Dá para fazer referência ao item da apreensão também. Podemos. Ou juntar. Eu acho que aí fica mais fácil de juntar. O senhor identificou isso? Não gravei. Identifiquei Rio de Janeiro. E o valor que está apagado aqui. E no Rio de Janeiro, quando? Eu tenho 2 valores no Rio de Janeiro para entrega da OAS. A pedido da OAS. Um de R$900 mil. Não é esse. Pode ser? Ah, tá. 2 valores entregues no Rio, né? Sendo um de E 900. um outro em 8 de agosto, mas o valor está apagado. Tá, o primeiro é de 900. Quanto que é o primeiro? 900 mil reais. Tudo aí? Janeiro, E provavelmente 2014. o E tem um outro valor aqui, 8 de agosto, mas como é cópia, não está aparecendo o valor. de quando esse aqui? De 2000 8 de agosto. 2013. Eu acho que no original tá. Sim. Tá? Sim. O valor sim. Está limpo, né? Essa aqui. O senhor está vendo planilha OAS? Como eu conheço a família, Essa. é essa. Isso aqui é tudo OAS. E eu já me identifiquei como tudo lá. Acho que está faltando folha aqui. Tinha mais. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Muito importante. Eu tirei no anexo da denúncia. Denúncia. Esse aqui não esteja. Falta. Juntar isso aí, né? Até tem aqui. Você tem aí? Então, 36, é isso? Acho que melhor juntar essa tabela aqui. Eu tenho que juntar tudo, né? Que é o item só, né? Junta tudo, né? Vou juntar É isso. um item só. Então. Tá bom. Então isso daqui não teve mais nada, né? Tá ótimo, acho que acabou, né? 15 a gente acabou.
Os lacres, que você está vendo passar? Estou de plantão hoje, aí eu resolvi um monte de coisa aqui no telefone. 879 10879 10880. Quer que desligue ali até arrumar? Vamos, aí a gente faz o... Desliga.